Salve fiel, salve nação corintiana, novidade no Corinthians nesta quinta-feira, Thales Magno será aí desfalque contra o Noroeste no sábado e o Rodrigo Garro está perto aí de voltar aos campos com a camisa 10 do Timão. Fez muita falta, tá fazendo muita falta aí o Rodrigo Garro nesse meio campo do Corinthians. Informações dos bastidores do Corinthians e toda a repercussão de mais uma vitória do Timão no Campeonato Paulista diante da Ponte Preta, com o estado, com o campo totalmente encharcado, tá bom? Essas e outras a partir de agora no canal, mas antes deixa aquele like para fortalecer. Se você for novo por aqui, clica no botão aí embaixo, se inscreva agora, canal Alerta Corinthians, aqui é tudo sobre o Timão. Sem demora, vamos reagir aí à Gazeta Esportiva, Thiago Salazar e o Cereto atualizando pra gente o noticiário corintiano com bastante novidade, hein, fiel? Dá só uma olhada. Para os Estados Unidos, tá? O Thales Magno viaja para os Estados Unidos para, né, enfim, regularizar lá o seu green card, né? Ele vai ter que fazer uma viagem, né? Já revelou isso, né? Já revelou isso em zona mista, o Emiliano também. Vamos abrir aspas aqui. Ele está nos dando resultados muito bons, está muito bem fisicamente, agora terá que viajar para os Estados Unidos por conta do seu visto, mas retornará muito rapidamente. Mas gosto, porque temos alternativa muito boa, tal. E o atacante confirmou, sim, um jogo que vou perder, tá? Sábado, eu vou ter que ir para lá, pelo green card que eu tenho. Preciso entrar de 6 em 6 meses no país. E esses 6 meses bate agora em fevereiro. Então eu vou amanhã e volto no sábado, tá? Pelo jeito não deu para ele ir entre um jogo e outro, né? Porque tá tendo jogo entre quarta e sábado, quinta, domingo, você já sabe, tá? Em relação ao futuro dele, eu não tenho nenhuma atualização, mas eu acho que o New York City estão em pré-temporada, mas eu vou lá também para conseguir assinar um documento para ficar um ano fora do país. Não é muito contratual, é mais pelo green card que eu tenho. Eu sou residente americano, então eu tenho que manter essa residência e eu preciso a cada 6 meses ir até lá, tá? Muita gente tem isso, né? Que tem que ir viajar. Se eu não me engano, o apresentador Neto também faz isso. De 6 em 6 meses tem que ir, não tem jeito, tá? Todos sabem o meu desejo de ficar no Corinthians. Eu tô esperando que tudo dê certo, que eu possa ficar aí fazendo melhor e sendo importante para o time. Eu ouvi uma história hoje dentro do Corinthians que, além de fazer isso, é isso que ele vai fazer. O principal é isso, tá? Mas que ele tentaria trocar uma ideia lá para ver se facilita alguma coisa entre os dirigentes para pelo menos ficar no Corinthians até o final do ano e renovando o seu empréstimo, tá? Até o final da temporada, porque o Corinthians agora não tem a grana para comprar, tá? Para comprar o Thales Magno por 13 milhões e meio de dólares em definitivo. Vamos ver se ele dá uma chavecada lá mesmo, tá? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like e vamos embora encerrar falando de Romeu Tuma Júnior. Pode ser afastado do Corinthians? É agora que eu vou te contar. Olha só, meus amigos, Romeu Tuma Júnior pode ser afastado do cargo de presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, né? Todo mundo sabe que o Augusto Melo entrou com a destituição, né, um pedido de destituição no Conselho de Ética, né? O conselheiro libanês já havia entrado com um pedido também, né? Enfim, e agora... qual o processo, então, né? Isso é possível? É possível o Conselho de Ética votar e o Tuma sair? Não, não é possível, tá? Só o Conselho de Ética tirar o Tuma só se for uma jogada política, por exemplo, se o Estatuto deixar alguma brecha. Mas, pelo que eu já apurei, né, não existe essa brecha, tá? Olha só, pelo que me falaram, eu vou falar para vocês o processo, tá? Olha só, o que acontece em relação ao processo aí do Tuma, tá? O Conselho de Ética, eles, antes de qualquer coisa, né, eles receberam já, né, o pedido, né, que foi feito aí pelo libanês, depois pelo Augusto, né, reforçando. Aí eles têm que chamar o Tuma para ouvir o Tuma para se defender, tá? Depois que eles ouvirem o Tuma, eles vão encerrar, né, o processo
e nomear um relator. O relator entre eles da comissão de ética, tá? Esse relator vai, né, escrever ali. Vamos, por exemplo, vamos colocar que o relator nomeado por eles diga que não, ouvimos todos os lados, ouvimos o TUM e achamos que temos que, né, afastar o presidente Romeu Tuman Júnior. E aí você segue o voto do relator? Isso na comissão de ética, tá? Se os integrantes da comissão de ética votarem, tá? O parecer, né? Votarem, darem um parecer para o afastamento do Tuman, aí isso vai ser levado, aí sim pode ser levado ao conselho deliberativo do clube, tá? Então, assim, no estatuto, né, a não ser que acham alguma brecha aí, que, enfim, pelo que eu conversei hoje com muitas pessoas, né, dos dois lados, tá? Isso tem que ir para o conselho, como foi a questão do Augusto Melo. Mas primeiro tem que passar no conselho de ética, tá? No conselho de ética, para depois, né, ser levado ao conselho deliberativo, para o conselho deliberativo votar, tá certo? 5 jogos. O Corinthians venceu 4 jogos, venceu o Bragantino, Red Bull Bragantino, na estreia na competição, venceu a equipe do Velo Clube de Rio Claro, na Neoquímica Arena, venceu a equipe do Água Santa, venceu a Ponte Preta ontem com gol do Thales Magno e perdeu para o São Paulo, a única derrota do Corinthians dentro do Campeonato Paulista. O Corinthians está com 12 pontos ganhos, o mesmo número de pontos do Mirassol, que é o adversário do Corinthians no grupo. Mas o Mirassol tem mais gols do que o Corinthians. Leva vantagem no critério de desempate, o saldo de gols. Por isso o Corinthians é o segundo colocado do grupo neste momento. Se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians jogaria contra o Mirassol fora de casa. Mas ainda tem muito campeonato pela frente. São 12 rodadas para terminar o campeonato nesta fase de classificação. Bom, Corinthians ontem colocou em campo um time misto, quase todo reserva, com exceção do Yuri Alberto, do Igor Coronado, que tem sido titular do time, o Thales Magno, que é uma espécie de 12º titular da equipe. Aliás, ele disse ontem que está brigando para ser titular desse time do Corinthians. O Thales Magno tem sido o destaque do Corinthians no campeonato até então, marcou 3 gols em 5 jogos com a camisa do Corinthians, tem sido decisivo, tem sido protagonista jogando com a camisa do Corinthians, o Thales Magno. Mas vai desfalcar o Corinthians no jogo do próximo sábado contra o Noroeste, porque o Thales Magno vai ter que viajar aos Estados Unidos para resolver a questão do visto de trabalho. Ele vai ficar 2 dias fora do Brasil. Ele tem contrato com o Corinthians até o dia 30 de junho, até o meio do ano, portanto. Pertence ao New York City, com quem tem contrato válido até o fim de dezembro de 2027. E caso o empréstimo não seja renovado com o clube do Parque São Jorge, com o Corinthians, o Thales Magno vai ter que ter o visto de trabalho nos Estados Unidos para poder jogar pelo New York City. Então é isso que ele vai resolver lá, a questão do visto de trabalho. Mas vai ficar 2 dias apenas fora do Brasil, vai bater nos Estados Unidos e voltar, apenas para assinar um documento, para resolver essa questão burocrática do visto de trabalho, e estará à disposição do Corinthians, principalmente no clássico contra o Palmeiras. O Corinthians joga sábado contra o Noroeste. Na segunda-feira, ele joga contra o Novo Horizontino em Novo Horizonte. E aí eu não sei se vai dar tempo do Thales Magno jogar, justamente por causa desta viagem. Mas na quinta-feira, o Corinthians joga contra o Noroeste. Aliás, perdão, na quinta-feira, o Corinthians joga contra o Palmeiras no Allianz Parque. E aí, o Thales Magno vai, com certeza, estar à disposição do Corinthians para esta partida. O Corinthians que tenta prorrogar o contrato do Thales Magno com o New York City. Se não conseguir prorrogar o contrato com o New York City, o Corinthians vai ter que pagar 13 milhões e meio de dólares para ter o jogador em definitivo.
e é um dinheiro que o Corinthians não dispõe nesse momento. O Corinthians não tem dinheiro em caixa para fazer novas contratações. O presidente Augusto Melo falou sobre isso, né? Que o Corinthians não tem dinheiro em caixa para trazer reforços. Então, o Corinthians adotou como estratégia renovar os contratos dos seus principais jogadores. Renovou o contrato com o Breno Bidon, com o Hugo Souza, com o Romero, entre outros jogadores. Então o Corinthians tenta também renovar o contrato de empréstimo com o Thales Magno por mais uma temporada, pelo menos por mais uma temporada. E já está conversando, já faz um tempo, com o New York City nesse sentido. Para comprar em definitivo, são 13 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro e o Corinthians não tem esse dinheiro para comprar o atacante Thales Magno em definitivo. Tomara o Corinthians consiga contratá-lo, pelo menos por empréstimo, prorrogando o empréstimo. Você acha que o Thales Magno deveria ser titular do Corinthians? Né? Mas no lugar de quem? Porque com o time completo fica difícil ganhar uma posição, né? Com o Memphis, com o Yuri Alberto, com o Garro na hora que voltar no time. Ou será que de repente tira um volante? Porque o Corinthians joga com 3 volantes, né? Tira um volante para jogar o Thales Magno. Bom, é uma opção que pode ser adotada pelo técnico Ramon Dias. Deixe o seu comentário aqui no canal do Sereta, eu leio todos os comentários, quero saber o que você acha a respeito da escalação do Corinthians. Bom, se o Thales Magno será desfalque contra o Noroeste, quem está perto de voltar ao Corinthians é o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro já está em fase final da recuperação da contusão no joelho. O Emiliano Dias confirmou esta informação. Não quis cravar uma data para ele retornar à equipe do Corinthians. Mas a informação é que ele deve retornar no dia 9 de fevereiro, que é um domingo, contra o São Bernardo. Existe a possibilidade dele voltar. O Corinthians joga contra o Palmeiras na próxima quinta-feira e aí no próximo domingo contra o São Bernardo já existiria a possibilidade do Rodrigo Garro retornar à equipe do Corinthians. Ele está sendo preparado mesmo para o jogo da Libertadores da América contra a Universidade Central da Venezuela, que é o jogo que vai ser realizado no dia 19 de fevereiro. Mas é claro que é importante que ele volte antes ao time do Corinthians para readquirir o ritmo de jogo, né? Então o Rodrigo Garro está sendo cuidado com todo... está sendo tratado com todo cuidado pelo time do Corinthians para voltar sarado de vez, recuperado de vez desta lesão no joelho. E não é uma lesão grave, mas precisa ser tratada. Bom, para o jogo de sábado contra o Noroeste, ainda visando o revezamento, né, o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias deixaram claro que o Corinthians vai continuar fazendo o revezamento entre jogadores titulares e jogadores reservas, né? Vai continuar fazendo esse revezamento porque é muito jogo. É um jogo atrás do outro, principalmente nesta fase de classificação do Campeonato Paulista. Tem aí a pré-Libertadores que vai chegar para o Corinthians jogar e não tem como colocar os titulares para jogar em todos os jogos sob o risco de machucar algum jogador. Os titulares, os jogadores que foram poupados ontem, principalmente o Memphis Depay, deve retornar já no jogo contra o Noroeste no próximo sábado. O Corinthians deve ter força máxima para este jogo. Com exceção do Mateuzinho, o Mateuzinho está com uma contusão muscular, né? Deve ficar de fora, não jogou ontem por causa desta contusão muscular, deve ficar de fora, ainda não é certeza. O Léo Maná deve permanecer na lateral direita corintiana. Os 2 volantes, o José Martínez e o Alex Santana, tomaram o 3º cartão amarelo, também não jogam contra o Noroeste, e o Thales Magno, que viaja para os Estados Unidos para resolver a questão do visto. Nas demais posições, o Corinthians terá força máxima, e com exceção do Garro, que continua de fora, machucado, e do Gustavo Henrique, que também continua de fora, machucado, além do Breno Bidon, que está na seleção sub-20, né? São desfalques do Corinthians para esse início
do Campeonato Paulista. Tem ainda o Maicon, que continua se recuperando de contusão, ainda não voltou, ainda não está à disposição do técnico Ramon Dias. São os jogadores que ainda não estão à disposição do treinador corintiano. Mas logo, logo, o Corinthians terá força máxima para a disputa do Campeonato Paulista. É isso. Salve, fiel, continuando falando do Corinthians aqui com vocês. O Corinthians aí que está se preparando para enfrentar o Novo Horizontino, né? Noroeste, aliás, nesse sabadão, às 6h30 da tarde. Corinthians que vem de uma vitória, uma derrota no Majestoso e agora venceu a Ponte Preta numa condição horrível do campo do Moisés Lucarelli, mas mesmo assim conseguiu a vitória. O Ramon Dias que deve persistir aí nessa maratona de rodízio, uma vez que o Corinthians vai aí ter várias partidas seguidas, né, até o Derby Paulista na próxima semana, na quinta-feira. O Corinthians vai ter uma sequência pesada de jogos, começando nesse sábado, depois na segunda e depois na quinta-feira contra o Palmeiras. Noroeste, sábado, segunda-feira, o Novo Horizontino e termina quinta-feira com o Palmeiras, né? E o Corinthians se prepara também para pré-Libertadores, que também já é lá dia 19 de fevereiro. O Rodrigo Garro está se preparando aí nos bastidores para reforçar o Corinthians o mais antes possível, né? Outro jogador que vai ser desfalque do Corinthians, só que nesse sábado, é o Thales Magno, que deve viajar aí para os Estados Unidos para resolver o problema com o seu visto, né? Então ele deve ter aí o desfalque. Ele é desfalque certo na partida de sábado contra o Noroeste. O Thales Magno que está numa situação em bastante estrela, né? Porque ele é o artilheiro do Corinthians na temporada, com 3 gols em 5 jogos, e vem jogando também muita bola, merecendo até ser titular dessa equipe do Corinthians, aí ao lado do Memphis Depay, ao lado do Romero, do Yuri Alberto, de quem seja, né? Deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe cada um de vocês. Sabadão tem live pós-jogo, tá bom? Deus abençoe cada um. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!